Ok, a gente entendeu como é que está o cenário, a gente entendeu um pouquinho o que a gente tem no cenário brasileiro, o que está sendo desenvolvido no cenário brasileiro. Mas como é que andam as questões de gênero dentro da indústria de games? E aí o caldo entorna um pouquinho. Por quê? Porque apesar de já representarmos mais de 50% da comunidade de jogadores desde 2016, então para quem tem algum conflito com esse dado, você pode pesquisar que desde 2016 mulheres já são mais de 50% das jogadoras. Só que esse número ele não se reflete na indústria. E isso é um problema grave. Porque, ok, a gente tem um número de jogadoras crescendo, que é incrível. Na verdade, é muito mais as mulheres se afirmando enquanto jogadoras, porque elas sempre jogaram, elas não começaram a jogar agora. Na verdade, agora elas têm mais acesso, agora elas têm a possibilidade, por exemplo, de ter um celular, coisa que você não tinha na infância. E aí a gente tem uma questão importante de se lidar, que é, há 20 anos atrás, uma menina, ela não ganhava um videogame. Quem ganhava videogame era um menino. Salvo raras exceções. E é importante que fique claro que essas meninas que ganhavam geralmente eram as exceções. E aí, hoje, todo mundo tem acesso. Todo mundo, obviamente, que a gente sabe que a gente está fazendo um recorte de classe e que o Brasil ainda é extremamente desigual e que uma parcela gigantesca da população ainda não tem acesso à internet. Enfim, apesar de tudo isso, a gente tem aumentado muito o número de pessoas que têm acesso a um celular. E isso faz com que aumente a possibilidade de termos mais jogadoras. E é isso que tem acontecido. Desde 2016, a gente tem um número muito grande de meninas e mulheres jogadoras. Contudo, todavia, entretanto, quando a gente vai olhar a nossa indústria, a gente tem esse belíssimo quadro. Pausa para olhar o nosso belíssimo quadro. Nesse belíssimo quadro que nós temos, que a fonte também é lá do censo, a gente, apesar de ter crescido lá como gamer, a gente não cresceu dentro da indústria. E hoje, os homens representam 79,3% dos desenvolvedores, enquanto as mulheres representam 20,7% da indústria. Isso é muito pouco, gente, porque uma das coisas que eu acho importante a gente entender é que isso não é por falta de profissionais. Existem mulheres na indústria. Só que não existe um esforço coletivo de se mudar a cultura dos espaços. E é isso que a gente está fazendo aqui. Parte dessa nossa conversa, parte dessa nossa troca, tem muito a ver com mudança de cultura. Com passar a questionar o que a gente acha natural. A gente não pode achar natural entrar numa empresa e ter uma única mulher, ou não ter mulher nenhuma. A gente não pode achar natural entrar numa empresa e não ter nenhuma pessoa negra, ou ter uma pessoa negra. A gente não pode achar natural que a gente ocupe, que só pessoas brancas ocupem espaços. E que seja natural para a gente olhar para esses espaços onde essas pessoas brancas ocupam e falar, tá tudo bem, é assim que é. Porque não é assim que é. Inclusive, dentro desse recorte que eu trouxe pontualmente duas pessoas negras para fazer essa provocação. A gente não tem hoje uma porcentagem muito clara de pessoas não brancas da indústria. E é uma coisa que é importante que a gente tenha, porque é fundamental que a gente enxergue que a mudança, a gente não pode esperar que ela parta só do outro. Ela tem que partir do nosso incômodo. Porque as empresas que a gente trabalha produzem também. Óbvio que eu sei que a parte mais fraca é sempre o empregado, é sempre a pessoa que está na ponta. Mas é importante que a gente esteja atento, que a gente não naturalize. Porque a naturalização desses processos é o que faz com que eles perpetuem. Então, a gente está nesse processo de mudar esse olhar, de fazer com que a gente não perpetue determinados comportamentos e determinados ambientes que são segregadores. E aí a gente tem um outro problema que é, ok, nós temos 20,3% das mulheres trabalhando na indústria. Mas aonde essas mulheres que trabalham na indústria trabalham? Por quê? Só 11% das mulheres que trabalham na indústria de jogos trabalham com programação e gestão de projetos. A gente tem uma porcentagem um pouquinho maior em arte, design e marketing e vendas. Assim, a gente fica ali pairando marketing, administrativo, design e outras. Mas o que você consegue perceber disso? É que a gente acaba
tendo um olhar muito mais, e a gente, mulher, né, a gente acaba ocupando muito mais os espaços de RH, os espaços administrativos, do que necessariamente desenvolvendo jogos. Tem alguma coisa errada com esses espaços? É ruim estar nesses espaços? Não, a gente quer estar em todos os espaços. A minha questão aqui, a minha provocação para a gente é por que é tão discrepante esse número? Será que é a gente que não gosta de desenvolver? É a gente que não quer desenvolver? É isso? Será que a gente está olhando para um lugar e falando, não, eu não quero estar aqui? Porque eu acho que, na verdade, faltam oportunidades. Faltam oportunidades justas para essas mulheres ocuparem os espaços, principalmente os espaços de liderança. Porque aí a gente vai sair do desenvolvedor para o produto. Porque essa ausência de representatividade na indústria, ela cria uma série de estereótipos de gênero e de raça. E é importante, por mais que eu esteja aqui salientando esse espaço de mulher, eu tenho que lembrar sempre que eu sou uma mulher branca dentro de todo o meu privilégio de ser uma mulher branca, ocupando um espaço minimamente de poder aqui, que seja o poder de fala. Então, quando eu estou nesse espaço, a gente precisa conversar sobre isso. Porque quando a gente não tem mulher na indústria, quando a gente não tem mulher com voz de decisão, acontece isso aqui, ó. Eu não sei se vocês conhecem essas maravilhosas, mas esse é o tipo de representação que a gente acaba tendo na indústria. Essa é a única representação nossa? Não, não é. Mas essas são algumas das formas que eles encontraram para nos representar. Vocês querem um tempo para pensar sobre isso ou a gente pode seguir? Porque me incomoda profundamente olhar para essas personagens. Ana, você está dizendo que então não pode mais ter personagem sexualizada? Não, eu estou dizendo que não pode ter só personagem sexualizada. Eu estou dizendo que a gente não pode ter uma indústria que ela é formada de homens para homens produzindo o tipo de mulher que eles querem ver. Não um tipo de mulher real, não um tipo de mulher tangível. Porque quando a gente olha, sei lá, para uma Laura Matsuda ou uma Mai, a gente percebe que essa mulher não foi feita para outras mulheres. Essa representação feminina, ela é uma representação, ela não tem representatividade nenhuma. Quando eu tenho cortes de câmera ginecológicos, eu não tenho nenhum tipo de aderência da comunidade feminina. Porque esse não é o tipo de coisa que gera aproximação, na verdade gera distanciamento. Quando você pensa em lutar, e aí eu quero que vocês façam essa reflexão comigo, tá? Vamos pensar que a gente vai para uma luta. E eu peguei propositalmente personagens de combate, de jogos de combate. A gente vai para uma luta, a gente vai, né, brigar. Imagina que você tá com a roupa da Laura Matsuda. E você tem que correr, e você tem que chutar, e você tem que se proteger. Esse é o tipo de roupa que você acha que você vai conseguir fazer isso? Olha para Mai Shiranui, a pessoa com japonês péssimo, é isso aí. A Mai Shiranui, e percebe se faz sentido essa roupa para ela. Eu diria que talvez a menos pior, porque caso vocês não estejam dando para ver direito, o que a Quiet usa é uma meia calça. Isso não é uma calça, isso é uma meia calça por cima de um biquíni. Talvez o mais próximo de uma roupa de combate seria da Lara Croft. Mas ela tá na floresta, gente. Você vai estar na floresta com uma roupa que deixa sua pele toda à mostra para os mosquitos. Eu não vou nem falar do resto das coisas, né, de combate. Mas para os mosquitos te comerem vivo, você não vai fazer isso. Então, por que a gente olha para isso e fala, tá tudo errado? Porque a sensação que dá é que isso não passou por nenhuma mulher. Ou se passou por uma mulher, ela não tinha voz suficiente para dizer, gente, para que tá feio, tá tudo errado.